Eles existem mesmo? Bom, Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes para que um dia todos nós chegássemos à perfeição espiritual a qual atingiu Jesus. E o espírito, ele pode existir, ou seja, viver no mundo espiritual, a verdadeira pátria, a pátria de origem, mas para que ele possa evoluir, galgar esses degraus até chegar à perfeição, ele precisa de encarnar e reencarnar muitíssimas vezes. É como se ele fizesse um curso de aperfeiçoamento espiritual até chegar à perfeição. Ou seja, a evolução ela continua mesmo, o cara morre, mas mesmo depois a evolução do espírito dele continua. Claro. Então, o espírito, quando encarnado, ele tem a sua vida normal. Após o tempo de vida aqui nesse mundo, ele volta à pátria de origem, se recicla, se prepara de novo e volta novamente à Terra até um dia chegar à perfeição espiritual. Ele volta à pátria de origem. O que é voltar à pátria de origem? É o mundo espiritual. O livro Nosso Lar, de André Luiz, por exemplo, pelo médium Chico Xavier, dá uma ideia do mundo espiritual, seja tal qual terra, tal qual espaço. E tem escolas, hospitais, faculdades, ministérios. A gente tem esses três itens, né? Que é o corpo, né? Que é o templo, né? O corpo, a alma e o espírito. Né? Quando a pessoa morre, o corpo acaba, né? Ele vai se acabando. O que acontece com a alma? Nós espíritas chamamos de alma quando o espírito encarnado. Quando você encarnado, eu chamo Babi, alma Babi. Quando você perder esse corpo, não é isso? Aí eu chamo apenas de espírito. O que existe é um corpo intermediário. O espírito, ele precisa de um corpo intermediário que nós chamamos de perispírito. É igual o sapato, a meia e a perna. Quando nós desencarnamos, o espírito continua com o corpo intermediário que nós chamamos de pé de espírito. Tanto que quando você desencarnar, eu espero que você demore muito tempo na Terra. Também. Como eu também pretendo, você vai continuar com o corpo semelhante ao que você tem agora. Você vai ser reconhecida. Se você voltar aos seus amigos, aos seus parentes, você vai continuar com a sua forma, com a sua semelhança, né? Ou com a última forma, né? Quer dizer, se eu for embora com 60 anos, se eu for embora com 70 anos, quer dizer, vai ser... E vem cá, você conversa com os espíritos, você é médium? Sim, médium sou, e todos os seres humanos são, né? Allan Kardec... questão de você desenvolver essa mediunidade ou não? Sim, é claro que a partir dos 15, 16 anos, eu fui atraído pela filosofia espírita, que me explicou de onde eu vinha, o que é que eu estava fazendo aqui, o que eu estou fazendo e para onde eu irei. Então, nesse momento... Falar sobre essa conversa com os espíritos aí, que eu quero saber como é que acontece isso, mas vamos com plateia para a gente continuar esquentando, bota na roda aí. Boa noite, qual é o seu nome? Meu nome é Carla. Fala, Carla. Na Bíblia está escrito ressurreição e não reencarnação. O que ele me diz sobre isso? Os judeus tinham a ideia da reencarnação como ressurreição. Você pode falar ressurreição de Lázaro. De fato, ele não havia morrido, apenas voltou a viver. Você pode até citar. Agora, a reencarnação, Jesus diz ao doutor da lei, Nicodemos, que era necessário nascer da água do Espírito, ou seja, nascer muitas vezes para atingir aquilo que nós chamamos de perfeição espiritual, que é o reino de Deus. E Nicodemos pergunta, mas mestre, como é que pode um homem estando velho voltar ao ventre de sua mãe, né? Então Cristo diz, olha, se você é um doutor da lei, um homem religioso, preparado, desconhece uma lei natural, quer dizer, da volta das vidas sucessivas, eu acho que não tem condições de falar mais nada. E aí? Pois não? Boa noite. Boa noite. Eu gostaria de saber se ao comunicar-se com os espíritos, você já teve algum tipo de problema com algum. E que tipo de problema foi esse? Com problema com espírito aqui na Terra, não. Mas eu participei de reuniões de materialização de espíritos durante 20 anos, em que o médium fica num quarto, ele se desmancha, os espíritos pegam a matéria que o médium, naquele momento, passa a elaborar, o ectoplasma, e eles tomam forma. Então nós abraçamos o meu pai desencarnado há 30 anos, o meu filho que havia desencarnado
com 2 anos e 1 ano e 10 meses. Inclusive, um médio tinha 1,80 m e o meu filho me veio me abraçar pequenininho. Eu abracei mais de 20 espíritos materializados. Com eles eu não tive problema. Não, de abraçar, de beijar. De abraçar e de beijar. Abracei mais de 20 espíritos materializados. Opa, bom. E quero dizer que eu fiquei curado do meu coração, da minha coronária, nessa reunião. Os espíritos traziam aparelhos, um aparelho inclusive para a cura do câncer, que o Chico Xavier falou que eles trazem esse aparelho de nosso lar, materializam na terra e levam de novo. Sabe por quê? Por quê? Certa ocasião eu fui procurar o tal aparelho, depois da reunião que eu ficava ali perto e não encontrei o aparelho. Portanto, já tive o prazer de abraçar, mas sem ter problemas com eles, graças a Deus, até pelo contrário, né? É, porque toda comunicação tem pode ter uma, né? Uma má comunicação aí no meio. Eu vou fazer o seguinte, vai continuar fazendo a pergunta, mas eu vou chamar agora um profissional que estuda o lado físico do espiritismo. Olha só, que curioso, né? Ele diz que os espíritos estão sempre à nossa volta, assim. Norberto Gavioli. Boa noite. Fique à vontade, Norberto. Norberto, como é que é essa coisa de estudar o lado físico do espiritismo? Porque o espiritismo, né, você tem como um estudo, uma outra, né? Como é que é estudar o lado físico? Você é tecnólogo? Eu sou tecnólogo, projetos mecânicos, e sempre tive a dúvida para analisar os fenômenos que nos cercam. E as respostas desses fenômenos eu obtive através do estudo do espiritismo. A gente continua então com a pergunta. Você tinha uma segunda, vamos embora. Gostaria de saber se causou algum problema emocionalmente a ele. Contato com os espíritos. Ou beneficiou alguma coisa. O Gerson, o benefício ele já contou, né? Não, claro que eu fui cirurgiado, graças a Deus estamos aqui. Isso foi por volta de 1974, 75. Agora é claro que na hora que eu abracei meu filho desencarnado, eu comecei a chorar. Fiquei tão emocionado que ele mesmo disse: papai, não posso ficar porque o senhor está muito emocionado, e foi se desmanchar lá dentro da cabine e devolver a ectoplasma ao médico de efeitos físicos, Antônio Salles, lá na cidade de Caratinga. Ele já desencarnou. Tem uma coisa que eu preciso pensar para vocês, assim, que é... Norberto, conta para mim, como é que você sabe, assim, se tem ou que tem espíritos à nossa volta? Tem? Agora tem, por exemplo? Tem. Os espíritos, eles se fazem presente através da irradiação do seu pensamento. Ele não precisa estar presente no local para se fazer sentir. Todos vocês que estão me vendo aí nas suas casas, vocês estão me vendo por quê? Porque a minha imagem está sendo transmitida, o som que eu estou pronunciando aqui está chegando até a casa de vocês, porque ele é transmitido através das ondas de televisão. Então, os espíritos, eles se fazem presentes através da comunicação via pensamento. O pensamento deles é que é emitido através de eles podem influenciar também? Como as ondas de televisão, que tem imagem e som. Então, assim, a gente pode atrair, através do nosso pensamento, espíritos. Mas quando eles vêm, quando eles estão, eles podem influenciar a gente? Eles podem influenciar desde que nós estejamos sintonizados. Se nós sintonizarmos um canal de televisão, nós estamos vendo e ouvindo aquilo que queremos. Exato. Se eu não gosto daquilo, eu mudo de canal. Poder desafiar. Exatamente. Verdade, né? Então, se eu não quiser ter aqueles pensamentos que eu estou tendo naquele instante, eu desligo. E esse desligar quer dizer sair da sintonia do espírito comunicante. Tem uma perguntinha aqui. Vamos continuando. E aí? Boa noite. Boa noite. Meu nome é Edson. Como ele disse agora há pouco, o médium que abraçou o espírito, abraçou o filho, o Gerson. Isso, eu queria que o engenheiro explicasse melhor pra gente como funciona isso, de poder pegar algo que não é matéria, como que funciona a materialização do espírito para que possa pegar. E aí? Tá. O que o espírito faz 24 horas por dia? Ele pensa. O pensamento, por ele ser uma onda eletromagnética, ele cria campos. Esse campo, ele atrai a matéria. São campos de energia? São campos energéticos. A nossa constituição física, hoje, o nosso corpo físico, ele é fruto do quê? De uma constituição magnética mantida pelo pensamento contínuo do nosso espírito. Por isso que nós somos como somos. Então, essa manutenção desse campo energético, ele pode ser mais adensado ou menos adensado.
Então, aquelas visões que determinadas pessoas têm, e quando os espíritos se materializam, como disse o nosso colega Gerson, é que o espírito, através da irradiação do seu pensamento, cria um campo magnético como se fosse um holograma. Esse holograma é um ímã, e nesse ímã gruda-se a matéria, então, como o nosso corpo físico. O que é essa imagem aqui que a gente está, Gerson? O que rola aí? Ali é o médium Peixotinho. E ele estava fornecendo ectoplasma, sai pelas narinas, pela boca, pelo ouvido, e um espírito ali tomando forma. Essa forma depois tem outras fotografias mais visíveis, mais aparentes. Então é o médium Peixotinho. Qual é o estado dele? Ele está em transe? Está em transe. Eu cheguei a ver o médium Antônio Salles totalmente desmanchado. Nesse caso aí, ele está fornecendo a matéria, o ectoplasma, de uma forma, vamos dizer assim, sei que ele, pessoalmente, não, vamos dizer assim, o corpo não desmanchou. Mas no caso do Antônio, eu vi a cabeça só intacta, o corpo dele todo vira uma espécie de uma energia, um vapor condensado, o coração batendo vermelho lá dentro, uma coisa muito bonita, e os ossos é uma forma fluorescente. Isso aí, gente. Isso daí foram Por que jogaram materializações em cima dessa pessoa? Não, é o espírito da irmã Josefa materializado. Quem está segurando ela? Chico Xavier ladeando. Olha. Isso foi no consultório do Dr. Valdo Vieira com a médium. Tirou essa foto? Como é que... Foi o nosso Nedir. A foto, ela capta as energias. Tem umas fotos que saem com os riscos e tudo. Não é problema de revelação. Não é problema de revelação. É uma captação de uma imagem que a gente não vê a olho nu. Você não está vendo ali um interruptor ali embaixo? O espírito, quando está pronto para a fotografia, ele acende o interruptor, porque a luz realmente não é a luz branca, tem que ser uma luz vermelha para facilitar a imagem. A gente falou dessa coisa de sintonizar, né? Todo mundo então pode conversar com o espírito ou nem todo mundo pode? Todos nós, porque todos nós temos um anjo de guarda. Todos nós temos um anjo de guarda, o chamado guia espiritual. Qual de nós já não recebeu um pensamento? Não vai por aí, não faça isso. Isso é uma forma de comunicação. Que a voz da razão pode ser uma forma de... Bom, vamos fazer o seguinte, ele é parapsicólogo, já foi espírita. Hoje em dia diz que fenômenos tidos como sobrenaturais são facilmente resolvidos pela ciência. Padre Quevedo! Ei! Que bom te rever, boa noite, seja muito bem-vindo. Fique à vontade, Gerson, Norberto, seu Padre Quevedo. Bom, vou deixar aqui uma pergunta no ar aqui, Padre, antes da gente entrar aí no break. Então a gente vai pensando aí, que é o seguinte: comunicação entre os seres humanos e os espíritos, né? Quero saber se você acredita, mas no próximo bloco, não conta agora não, no próximo bloco a gente vai continuar nosso papo aí sobre a comunicação com os espíritos. E o Programa Livre volta! De volta aqui no Programa Livre, a gente está falando sobre a comunicação, né, com espíritos. O pessoal que já, né, como a gente fala, já passou do outro lado, né? E aí eu tinha feito a pergunta para o Padre Quevedo, chegou agora, falando aí, vamos ver se acredita nessa comunicação, como é que você vê essa comunicação dos seres humanos com os espíritos? Dos seres humanos com seres humanos vivos com seres humanos ressuscitados. É absolutamente incabível, embora tenha sido um erro secular, pensar que pode haver alma ou que anima uma planta sem corpo de planta, uma alma de um animal sem corpo de animal, alma humana sozinha. Não há cientista no mundo que aceite isso hoje. Não há função sem órgão. Alma e corpo formam uma unidade, um corpo vivo, e haverá um corpo ressuscitado. Então, que nós nos comuniquemos com os mortos e eles nos ouçam, evidente, e melhor do que quando estavam aqui. Que eles intervenham aqui, sempre se acreditou.
mas nunca se demostrou positivamente e se demostrou muitas vezes que não, que foi erro de interpretação. Poderia citar montanhas de argumentos, tenho 5 livros ao respeito, demonstrando que não foi não. A gente mostrou umas fotos, né? Pode mostrar As de novo? materializações de Uberaba. Das materializações. Além de que são Como é que você antiquíssimas, explica isso? o próprio Chico Xavier reconheceu que foi enganado. A revista O Cruzeiro Nesse momento ele falou? demonstrou, nas irmãs Josefa e um médico tal, demonstraram que foi tudo truque. Se encontrou a roupa com que se disfarçava, etc. E a revista O Cruzeiro o espalhou por todo o mundo. Eles demonstraram, depois demonstraram no próprio Instituto aqui de São Paulo, Éboli, que de fato os fenômenos aconteceram. Eles tentaram provar. Inclusive tem a fotografia do repórter Mário Moraes ao lado de irmã Josefa, todo realmente arrepiado, e assinou a ata. Eu acho que o livro Materializações de Otília Diogo em Uberaba, do Jorge Vizini, explica tudo relativamente a isso. Que Chico Xavier não iria se prestar de forma nenhuma a um truque, a uma falsa. Uma coisa que eu queria saber, psicografia é uma forma de comunicação? Primeiro isto, porque isto é importante. Ninguém duvida da boa vontade de Chico Xavier, mas também ninguém duvida que não é cientista. E ele mesmo teve que reconhecer que foi enganado por um truque, demonstrado pela revista O Cruzeiro. Mesmo que fosse verdade... Ele falou isso em entrevista depois, mesmo que fosse verdade um fenômeno real, absoluto. Ainda está a ideia plasmada com o ectoplasma do médico. Nesse caso foi truque, mas eu não nego o fato de que possa ser verdade. A ideia que eu tenho de um vivo, de um morto, de um ser mitológico, de um animal... Mas porque você foi espírita, a ideia plasmada, estudou tudo isso... Mas sempre a menos de 50 metros. Há um desafio de mais de um século. Ponho aqui uma caneta redonda no chão. Afastem os vivos a mais de 50 metros de distância. Convoquem todos os espíritos, demônios, fadas, ondinas, salamandras, que há 56.000 interpretações, a espírita é uma de tantas. Mexam esta caneta a mais de 50 metros de distância dos vivos, porque o vivo pode alguma vez mexer um objeto, plasmar a ideia. Não nego o fato. Estou negando, neste caso foi truque e em outros casos absoluto, não foi truque. Não foi truque. Os repórteres do Cruzeiro foram com a finalidade de fotografar, entraram, depois assinaram a ata, comprovaram, mais tarde o Cruzeiro fez uma campanha contra. Como o Davi Nasser também botou o Chico Xavier numa banheira e mais tarde, quando chegou no Rio de Janeiro com Jean Manzon, eles pensavam que tinham enganado o Chico Xavier e, pelo contrário, o próprio Chico manda os livros autografados, deixando bem claro de que eles não haviam enganado. Portanto, o Cruzeiro, na época, fazia uma campanha insidiosa pouca contra o espiritismo. Deixa eu saber uma coisa. Que pouca importância tem que seja truque ou não. O fenômeno podia ser real, mas não dos mortos. A ideia dos vivos foi uma... Pode acontecer. $10,000 se fazem qualquer fenômeno a mais de parafísico, queria a mais saber de 50 metros do vivo. Você explicou com a coisa da caneta. Como é que você vê isso? Tá, vamos lá. Dentro do nosso universo físico, a composição básica dos elementos é o elétron. O elétron, ele tem um campo negativo, é uma partícula negativa. Babi, por que você está sentada nessa cadeira agora e não passa pela cadeira? Porque ela está fazendo resistência. E o que é a resistência mecânica? Essa aula de física eu faltei. Ela fugiu da escola, tá? Então, você já brincou por isso que hoje eu trabalho com comunicação. Eu não sou física, Você já brincou de ímã, com os ímãs? Então, polos iguais que acontecem? Se repelem. Polos contrários se atraem. Então, como a matéria é negativa, ela se repele. Então, num fenômeno de levitação, se é utilizado o ectoplasma, que é uma matéria-prima que nós temos no interior das nossas células, esse ectoplasma é cedido por determinadas pessoas, tá? Ele tem uma vida útil, por isso que ele falou que há mais de 50 metros, por quê? Porque como ele é uma matéria muito, vamos dizer, com pouca densidade, que é uma matéria muito pura, que está no interior das nossas células, são moléculas livres, essas moléculas são afetadas por campos, por energia.
Então, se você consegue, através do seu pensamento, que pode ser de um espírito encarnado ou de um espírito desencarnado... Que essa coisa da caneta me lembrou... Prove que faça assim no vivo. Não, que isso me lembrou daquela brincadeira do copo. Isso, quem já fez a brincadeira do copo? Aí levanta a mão, moçada. Quem já viu mexer o copo? Queria saber o seguinte, psicografia é um tipo de conversa com os mortos? Eu queria saber se uma pessoa em estado de sono profundo pode psicografar. Bem, a psicografia é um fenômeno mediúnico. Nós espíritas sabemos que os chamados fenômenos psíquicos, eles podem ser anímicos e mediúnicos. Quando Santo Antônio de Pádua estava na Itália e foi defender o pai dele em Portugal, fenômeno de bicorporeidade, ele saiu do corpo e se materializou lá em Portugal e há provas a respeito disso. Então, esse é um fenômeno anímico. Pois é, mas por que ele não escreveu isso pra gente saber anímico. Fazer isso? Porque, nossa, quem dera eu sair daqui, né, de Anhanguera e poder estar lá na minha casa daqui a pouquinho. Seria o teletransporte, né? Mas nós abraçamos o médium Chico Xavier na cidade de Caratinga, o corpo dele em Uberaba, por 3 vezes. De abraçar, de beijar e de sentir, e comprovei com ele no Rio de Janeiro. E de ouvir voz? Ouvir a voz? Claro, abraçamos, beijamos, etc. Como é que você sabe? O sonâmbulo, ele pode psicografar? Eu só queria mostrar o seguinte: o fenômeno mediúnico, no caso do Chico Xavier, ele é um médium. Já psicografou mais de quase 500 obras sobre todos os assuntos, ciência, filosofia, então isso é um tipo de comunicação, sim. Exatamente. Tá, então, agora eu quero saber, a pessoa que está dormindo, que você falou que é possível. Dormindo, hipnotizado, em estado alterado de consciência, a psicografia é um fenômeno muito fácil. Veja, o que não é. Chico Xavier disse que são os mortos. Só em português, por que não psicografa em latim? Ele psicografou em italiano. Dice que é a reencarnação, que o principal guia dele é Emmanuel. A palavra Emmanuel não é Emmanuel. Emmanuel, não Emmanuel. Senador romano dos tempos de Cristo. Nos tempos de Cristo nenhum senador romano podia chamar-se Emmanuel. E não entende latim, que estive lá, não entende latim, nem fala latim. Como é que só se em explica, português. Como é que se explica isso, Norberto? Eu só gostaria de dizer que Chico Xavier... física aqui para isso. E aí? Bom, vamos lá. O que é a bicorporiedade? Estamos falando da psicografia ou do aporte? Da bilocação? Não, está voltando, você voltou um pouquinho. Saiu do tempo. Nós queremos falar sobre bilocação. Bilocação, tá, bilocação, que o nosso companheiro citou a passagem de uma presença física em outro local. Ele falou que ele abraçou o Chico Xavier. Quando nós exteriorizamos o nosso pensamento, esse pensamento, por ele transportar energia, ao ele criar um campo eletromagnético, ele atrai a matéria. E essa matéria, que é o ectoplasma que nós, as pessoas encarnadas, cedem, que era aquela fumacinha que estava saindo da boca daquele indivíduo, daquele médium, ele é utilizado para quê? Para dar a forma. Então essa forma é perceptível aos nossos olhos. Por quê? Porque entra numa faixa de frequência visível aos nossos olhos. Vocês estão enxergando um átomo de oxigênio que está aqui, vocês estão respirando? Não. Não, por quê? Porque ele é muito pequenininho. Agora, se eu conseguir adensar esse átomo de oxigênio e baixar a temperatura, ele se transforma num oxigênio líquido, que eu posso tangê-lo. As coisas acontecem desse jeito, mudando pressão e temperatura, eu mudo o estado da matéria. A gente continua falando, a gente vai ter que entrar em break, então a gente está falando aí sobre comunicação com espíritos. No próximo bloco, tá? O negócio está só esquentando e o programa livre volta. Falando aqui no programa livre, a gente está falando sobre a comunicação com os espíritos, o negócio está esquentando, né? O papo tá que tá. E aí, bom, você estava falando, padre? Você estava falando? Estávamos dizendo que os fenômenos existem, a interpretação espírita que está errada, uma de tantas. Pois é, por exemplo, a psicografia, a psicografia de Chico Xavier, que ele psicografa, embora só em português, um pouquinho não, em absoluto, em italiano, uma frase em inglês, mas não sabe latim, não sabe grego, não sabe nem um espírito de um morto, que não tenha lido os autores, por exemplo, Monteiro Lobato, antes de morrer, deixou, nosso romancista, 2 senhas, con o doutor Godofredo Rangel, director do jornal O Día e a Noite de São Paulo, de Rio de Janeiro. E uma aqui em São Paulo com Dona Ruth Fontoura, do Tônico Pontão. Se sou eu, depois de morto, que me comunico, tem que aparecer esta senha. Esta experiência se fez milhões de vezes. Ele deixou 2 senhas, Monteiro Lobato? Uma senha de envelope fechado. Se tem feito de muitas maneiras. Mesmo? E aí, milhões de vezes.
Chico Xavier imitou o estilo, mas não apareceu a cena. Então é mérito de Chico Xavier, que leu e sabe imitar muito bem. Toda a vida treinou isso. Mas é ele quem autorizou. Treinar, imitar, queria saber imitar a opinião de vocês. 800 autores, poesia, provas. Eu quero dizer ao senhor que eu tenho... $6.000 se Chico Xavier psicografa um autor grego, latino, francês... Eu gostaria agora de falar. O senhor falou, eu respeitei. Fala. Eu conheci o Braguinha, amigo nosso, na época de escoteiro, e ele falou que o pai dele, o general Braga, quando o Chico Xavier surgiu o livro Parnaso de Além Túmulo, com poesia de Belmiro Braga, o pai dele intimou Chico Xavier a mandar os originais da psicografia do pai. Isso quem me contou foi o neto. Chico Xavier colocou no envelope, mandou para o general Braga, lá em Juiz de Fora. Ele percebeu que, além do estilo, era a letra do pai quando em vida do poeta Belmiro Braga. Claro, vamos continuando. Oi. Bom, boa noite, Babi, boa noite a todos. Eu gostaria de perguntar, né, ao médium e ao engenheiro, né, como é que vocês veem essa intransigência, essa posição tão drástica, né, do Padre Quevedo em posição a todas as outras religiões, a todos os outros dogmas? Seria uma forma de superioridade? O que ele quer demonstrar? Como que vocês avaliam a posição do Padre Quevedo? Nós estávamos conversando no camarim com o Norberto e com outros companheiros, e nós já conhecíamos o Padre Quevedo desde a década de 1980, e que eu pessoalmente quero dizer ao senhor que eu sou muito simpático à sua pessoa. Tenho revelado aos meus amigos, tenho falado isso com tranquilidade. Apenas ele está dentro de uma estrutura mental que nós respeitamos e que, por certo, um dia ele poderá compreender o que eu estou compreendendo. E até certa ocasião, quando eu conheci o padre na Rádio Jornal do Brasil, eu disse que eu tinha tido uma revelação, que eu tinha sido sacerdote na minha última existência. O padre sorriu como ele está sorrindo agora. Então é questão de tempo, mas prove um disparate desse. E, senhorita, eu não estou falando de doutrinas nem religiões, estou analisando fatos. Claro. E eu fui da família espírita. Exatamente, não está negando nenhuma religião. E aí, Norberto? Cada um de nós temos um grau de percepção das coisas. As verdades são relativas. Só existe uma verdade absoluta neste universo, que é Deus. Então, à medida em que nós vamos crescendo, à medida em que nós vamos nos abrindo, aceitando novas informações, nós podemos reavaliar tudo aquilo que nós somos e passar a sermos outras pessoas, desde que nós aceitemos todas as coisas. Primeiro, devemos aceitar tudo. Provas, argumentos. Segundo, e não coisas tão antiquadas analisar todas as coisas. E só depois de analisá-las, aplicá-las. Senão nós teremos autômatos na mão de determinadas Boa noite, manda ver. Boa noite, eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor, Padre Quevedo. Em relação ao Chico Xavier, o senhor se opõe a ele? E por que se opor a um homem tão humilde, com todo o trabalho dele feito, ele não ficou rico a custo desse trabalho? Todas essas palmas e mais ainda para o homem santo, bom, humilde, sincero que é Chico Xavier. Mas eu não estou analisando a pessoa. Os fatos que ele faz se explicam em parapsicologia de letra. É um erro de interpretação. Então, pessoa excelente. E o fato é dos mortos ou é de Chico? Palmas para a habilidade que Chico tem de imitar. Treinou a vida toda, como seu sobrinho Amaury Pena, que foi treinado pelo próprio Chico para substituí-lo, e ele mesmo disse, treino. A irmã de Chico Xavier reconhece, a irmã de Chico Xavier, que é tudo treino. Amaury era um homem obsidiado. Tem uma coisa que eu quero saber. Como é que começa a comunicação entre uma pessoa, o médium e o espírito? O espírito procura o médium, a coisa acontece. O médium pode falar assim, eu quero começar a estudar isso e eu quero entrar nesse canal de comunicação. Quem começa? Então fala, Roberto. Sempre que duas pessoas ou dois espíritos
vão se comunicar, precisa ter a vontade de apelo e a vontade de resposta. Quem já foi paquerado aqui? Não foi primeiro um olhar, depois uma piscadinha, depois uma aproximação, até ter um papo mais informal? A mesma coisa se dá através da comunicação entre os espíritos. Um quer, o outro aceita. Fecha-se o circuito e inicia-se a comunicação. Eu soube que 80% dos espíritos que ficam por aí, tudo, são espíritos de pessoas que estão sofrendo ainda, que estão, enfim, pessoas ainda não enfim, espíritos não resolvidos. Assim. Isso é verdade? Segundo Allan Kardec, agora eu quero acabando com o espiritismo, porque Allan Kardec disse que os espíritos de luz já estão muito longe, que só viriam alguma vez para cumprir uma missão, que os que nos rodeiam em quantidades industriais são os traquinas, os apecados. Não, gente, mas tem uma coisa, doutor, a gente tem uma quantidade grande de espíritos que estão em conflitos, assim. E eu tenho uma outra eu tenho uma questão, eu estava pensando, enquanto vocês estavam falando, eu estava pensando numa questão assim, se existem espíritos à nossa volta o tempo inteiro, quer dizer que você não pode mudar roupa? Não é bem assim, não. Não, é verdade, sei lá. Isso é uma pergunta muito simples, mas assim, que o próprio Chico como é que Xavier funciona está isso? agora disse que está sendo obsediado por espíritos maus, e está doente, apesar de que Ele tá muito acaba dodói, de né? dizer, só se aproximariam os espíritos bons, que haveria uma sintonia. Chico Xavier, o Papa do Espiritismo Mundial, hoje reconhece que está obsediado por espíritos maus. Então é tudo contraditório. Acontece que o inconsciente só se manifesta em estado alterado de consciência. Por treino ou espontaneamente. Para exatamente ajudar os espíritos desencarnados, os suicidas, as pessoas que morrem por processos violentos, assassinatos, etc., pessoas sofredoras, sem esclarecimento, nós temos reuniões todas as semanas lá no nosso grupo, em que nós cuidamos dessas almas. É uma reunião de terapia, de ajuda, de orientação espiritual a essas almas. É a chamada reunião de desobsessão, que o Espírito André Luiz até tem um livro pelo Chico Xavier mostrando como se faz essa reunião. Então, nós cuidamos. Mas, por exemplo, o doutor Adolfo Sérgio Menezes, um espírito de muita luz, que foi um médico dos povos aqui na Terra, continua nos ajudando. Centenas de espíritos bons, os nossos anjos de guarda. O que eu quero saber é o seguinte, de vocês três, a religião e a ciência, elas podem ou elas efetivamente andam juntas hoje em dia? Devem ir juntas. Pelo Espiritismo, a aliança da ciência com a religião é um fato inegável, e o Espiritismo faz exatamente essa aliança. Porque há muito tempo se separava muito bem, exato, né? Depois, a doutrina o Norberto tem esse equilíbrio aí, né, Ahora, Norberto? esa doutrina sobrenatural, inobservável, revelada para saber racionalmente, adultamente, não infantilmente, que foi revelada, não inventada, é a prova dos milagres, como dizia Cristo. Ide e ensinai, e se seguirão os milagres. E os milagres pertencem à ciência. Norberto, racional. Quero que você Aproveitando o gancho do Padre dê sua Quevedo, opinião. o milagre é um fenômeno de efeito físico. O fenômeno de efeito físico é a manipulação da matéria. Eu vou pedir para todos vocês que estão me vendo que levantem o braço direito, inclusive a plateia. Braço direito. Todos com o braço direito levantado? Está vendo como o meu pensamento influenciou a matéria de vocês? Vocês são os meus médiuns de efeitos físicos. Galera, infelizmente o nosso tempo aí chegou ao fim, agradecendo aí a presença dos convidados. Tem muita coisa a se dizer sobre esse assunto aí, né? Tá aí, no próximo bloco a gente começa o nosso papo sobre sexo e comportamento com a psicóloga Mirela de Castro. Programa Livre volta!